Puff Daddy, o diabo de Hollywood, foi preso e a história fica cada vez pior. O nome que dominou o hip hop por décadas agora está envolvido em um dos maiores escândalos da indústria. Ele foi preso e tem acusações envolvendo grandes nomes de Hollywood, como Justin Bieber, Rihanna, Kanye West, Eminem, Usher, Tupac e até Inês Brasil. O homem que construiu impérios musicais agora se vê no centro de uma investigação que promete derrubar outros gigantes. E tudo está apontando para uma trama ainda mais sombria que conecta diretamente a tríade do mal, envolvendo R. Kelly, que foi preso em 2019, Puff Daddy e ninguém menos que Jay-Z. No começo dos anos 90, Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy, estava começando a deixar sua marca no mundo da música. Ele começou como estagiário na Up Down Records, onde logo se destacou por seu olho afiado para talentos. Aquele jovem de Nova York tinha uma visão de futuro que misturava música, moda e cultura. Ele ajudava a lançar carreiras de artistas como Mary J e Jodeci, mas foi a criação da sua própria gravadora, a Bad Boy Records, que ele começou a realmente dominar o cenário musical. Foi na Bad Boy que Puff Daddy consolidou seu império. Ele lançou o Notorious Big, que logo se tornou um dos maiores nomes do rap. A parceria deles foi um sucesso explosivo, com hits como Juicy e Big Poppa dominando as paradas. Enquanto Puff gerenciava os bastidores, Big colocava o rap da Costa Leste no topo. Eles formaram uma dupla imparável. Já a relação entre Puff Daddy e Jay-Z também começou a ganhar força nessa época. Embora Jay-Z estivesse em sua própria jornada com a Rockefeller Records, os dois eram respeitados da indústria e chegaram a colaborar em alguns projetos. Puff sempre teve uma habilidade única de se conectar com outros grandes nomes do hip hop, e essa parceria com Jay-Z só reforçou sua posição como um dos maiores arquitetos do rap moderno. Além disso, Puff não se limitava ao hip hop, ele também teve grandes colaborações com artistas do R&B e pop. Um exemplo forte é, coincidentemente, o seu trabalho com R. Kelly, com quem lançou o hit Satisfy You em 1999. Essa mistura de estilos e gêneros só mostrou como Puff era versátil e sabia explorar ao máximo as oportunidades. Seu sucesso continuava se acumulando e ele não se restringia só à música, também se tornou no mundo da moda com a marca Saint John, que se tornou um ícone no final dos anos 90. Usher foi a primeira vítima de Puff. Nos anos 90, Puff Daddy começou uma parceria com Usher quando estava apenas começando sua carreira. Naquela época, Puff era um nome forte na indústria musical e meio que adotou Usher, sendo uma grande influência no desenvolvimento dele como artista. O Usher, ainda adolescente, foi colocado sob a asa de Puff Daddy durante a gravação do seu segundo álbum, My Way, o álbum que lançou o Usher pro estrelato de vez. Puff foi um dos produtores desse disco, ajudando a moldar o estilo de R&B sensual que o Usher começou a trazer para o mainstream. As batidas marcantes e aquele toque de hip hop nas produções tinha mão de Puff, que sabia muito bem como criar hits, o que há indícios que nessa época Usher sofreu abusos de Puff. Em 2005, Puff Daddy já havia se estabelecido como um dos maiores empresários da música e um ícone cultural. Ele tinha passado por altos e baixos, mas continuava a inovar. Entre seus trabalhos como produtor, rapper e empresário, Puff mostrou que não era só um hitmaker, mas uma verdadeira lenda do entretenimento. Será? Puff Daddy, como um grande empresário e rapper nos Estados Unidos, vai fazer um feat com R. Kelly, e não é na música. Ele foi preso nessa segunda-feira por tráfico humano, abuso, assédio e talvez até assassinato. Há indícios que o Puff está envolvido com a morte de Tupac. Falarei disso mais pra frente. As acusações contra Diddy começaram a ganhar destaque em novembro de 23, quando sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura, entrou com um processo alegando ter sido traficada, abusada fisicamente e estuprada ao longo de 10 anos. Uma gravação de 2016 veio à tona que mostra ele agredindo sua namorada em Los Angeles. Além disso, o FBI foi nas suas propriedades em Los Angeles e Miami para buscar mais provas sobre a investigação. E os policiais que foram na investigação não foram informados que estavam invadindo a casa de Diddy, justamente nos informados que ele tem no FBI e na polícia não avisassem sobre a operação. Durante essas operações, eles encontraram mais de 1000 frascos de óleo de bebê, lubrificante, além de drogas ilícitas e rifles com números de séries alteradas. Puff Daddy foi preso e a prisão dele é apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais sombria que está vindo à tona. Com essa queda, começaram a surgir revelações sobre esquemas ocultos dentro da indústria da música, manipulação de poder e até conexões com atividades ilegais. Documentos, testemunhos e antigos aliados agora falam. O que parecia ser apenas mais um escândalo de celebridade está se transformando em algo muito maior. Tudo indica que a prisão de Puff foi só a ponta do iceberg, com novas investigações apontando para uma rede de influência que pode se envolver outros grandes nomes. O mafioso do rap roubador de alma. Talvez o mais chocante seja seu envolvimento com a morte de Tupac. Puff Daddy foi responsável pelo fim de Tupac. O envolvimento de Puff Daddy na morte de Tupac Shakur sempre foi cercado de controvérsias e especulações. A rivalidade entre rappers da costa leste e oeste dos anos 90 envolveu Tupac e Notorious Big, ambos figuras centrais de suas respectivas cenas. É frequentemente apontado como pano de fundo para essa teoria. Puff Daddy, que era o maior mentor e produtor de Big, foi acusado por alguns de estar indiretamente envolvido no assassinato de Tupac, ocorrido em 1996, como parte de uma guerra entre gangues e a indústria do rap. A morte de Tupac gerou diversas teorias, e além dela sugere que Puff teria incentivado ou facilitado a violência em respostas à rivalidade entre Tupac e Big.
Qual sua opinião sobre esse caso? As investigações sobre o caso Tupac permanecem estagnadas por muitos anos, mas em 2021 e 2022 novos avanços foram feitos. A polícia de Las Vegas e detetives reabriram a investigação e seguiram novas pistas relacionadas a gangues envolvendo a morte do rapper. Um dos nomes mencionados na investigação recente foi o Donnie F.G. Davis, um ex-membro da gangue que teria revelado informações sobre o envolvimento de Puff Daddy em possíveis ordens de retaliação. Embora Puff nunca tenha sido formalmente acusado, as especulações em torno do seu envolvimento indireto ou conhecimento sobre acontecimentos daquela noite continuam acerca da sua figura, especialmente as coisas que vieram à tona nos últimos anos. Existem também outras celebridades que estão diretamente relacionadas a Puff Daddy, seja a favor ou seja como vítima. No caso da Rihanna, existem rumores obscuros na internet sobre o início da sua carreira que sugerem que Puff Daddy teria desempenhado um papel sombrio ao trazer a jovem cantora de Barbados para os Estados Unidos, supostamente envolvido em tráfico. Esse boato, nunca confirmado, aponta para uma narrativa sensacionalista de que Rihanna teria sido traficada para a indústria musical sob o controle de figuras poderosas como Puff Daddy. No entanto, a história oficial que conhecemos mostra que Jay-Z foi o responsável por descobrir o talento de Rihanna e impulsionar sua carreira na Def Jam Records. Essas especulações, apesar de intrigantes, permanecem sem base conecta e são amplamente desacreditadas. Mas teve uma pessoa que há 10 anos atrás foi tido como louco, mas as coisas que ele falou no passado têm muito a ver sobre o que está acontecendo agora. Kanye West. Kanye West, que era considerado como louco, já havia avisado a gente 10 anos atrás sobre Puff Daddy. Kanye West tentou avisar o tempo todo sobre Puff, mas o taxavam como doido, e tudo isso que ele falou de fato faz sentido. A indústria de Hollywood estava tomada pelo mal. Kanye West falou que o Diddy tinha um tratado com o governo para passar impune a todos os crimes. Puff Daddy, Jay-Z e os outros não falavam mais com ele porque ele era o único que não tinha tirado a vida de ninguém. O próprio J. Cole, na música She Knows, avisava sobre as mortes no começo dos anos 2000, onde ocorreu a morte de Michael Jackson. No fim de sua carreira, Michael Jackson ia fazer uma turnê e nas entrevistas ele falava que ia soltar informações que ia irritar muita gente. Ele já estava sendo perseguido e que ele já criticava a Sônia, que a Sônia era assassina. E adivinha quem era dona de parte da Sônia? Exatamente. E agora o áudio do Michael Jackson falar que sabe que vai morrer antes faz cada vez mais sentido. Tá curtindo esse vídeo? Já se inscreva no canal para continuar acompanhando toda a saga de Diddy. Até algumas teorias da conspiração, parte 4, que falam que Puff Daddy foi envolvido na morte de Da Leste. Talvez essa seja a teoria mais sensacionalista da internet. Mas o que fala é que MC Da Leste teria sido assassinado por envolvimento com figuras poderosas da indústria musical. E alguns chegam a especular que Puff Daddy teria algum tipo de conexão obscura com isso. Segundo esses rumores, o envolvimento de Da Leste com a elite global teria levado a sua morte em 2013, associando sua carreira ascendente a possíveis laços com o crime organizado ou interesse de grandes empresários na música. No entanto, vale ressaltar que essa teoria carece de qualquer prova concreta e é apenas uma especulação sem embasamento, parte do imaginário popular e das conspirações que surgem em torno da figura de Daddy. Qual sua opinião? Se inscreva para mais vídeos. O próprio Eminem deu uma indireta para ele em uma das suas músicas. Nicki Minaj, em uma entrevista recente sobre Diddy, falou que há uma possível tentativa de encobrir suas acusações. Alguns rumores mais exatos, rumores e teorias conspiratórias que circulam na internet sugerem um possível envolvimento entre Adam Sandler, Leonardo DiCaprio, Kevin Hart e Puff Daddy em festas e eventos exclusivos de Hollywood, onde figuras influentes da indústria e do entretenimento se reuniam. Essas teorias costumavam especular sobre atividades secretas polêmicas envolvendo festas luxuosas, negócios obscuros e até controle de poder nos bastidores da indústria. Alguns boatos sugerem que Diddy, com sua forte presença na cena da música e em círculos de celebridade, teria conexões profundas com atores e comediantes influentes como eles. No entanto, nada disso foi comprovado, mas isso eu acredito que seja muito provável que esses e outros atores foram nas festas organizadas por Daddy, que tinham muitos problemas. Essas especulações acabaram sendo alimentadas por curiosidade pública em torno do estilo de vida luxuoso e das amizades influentes dessas celebridades, mas não há evidências que corroborem qualquer envolvimento ilícito ou polêmico entre eles. Diddy foi acusado de organizar festas de sexo chamadas de freak offs, as quais as mulheres, muitas vezes intoxicadas por drogas, eram muitas vezes forçadas a fazer de tudo, que muitas vezes eram gravados como forma de chantagem. Puff Daddy sempre foi famoso pelas suas festas extravagantes, onde o luxo e o excesso eram a regra, mas essas festas que pareciam ser apenas diversão agora estão sendo investigadas como ponto de encontro de algo muito mais sombrio. Justin Bieber fez uma indireta para Daddy na música Yummy. Justin Bieber, que estava nessas festas por Puff Daddy, era menor de idade na época, e é uma teoria que a música Yummy é uma denúncia sobre ele. R.K., o primeiro da tríade do mal, falou que Justin Bieber era bonito de forma que nenhuma mulher podia ser. Muito estranho. O próprio clipe
Yummy, do Justin Bieber. Começa o clipe com crianças tocando instrumentos de forma melancólica para adultos em um restaurante. Justin Bieber senta em uma mesa com John Podesta, homem envolvido em escândalo de pedofilia do Pizzagate. A própria divulgação de Yummy tinha o formato de uma pizza. Nessa mesa há várias pessoas mais velhas tentando agradá-lo no final. Justin Bieber está no restaurante apenas com Larry H, seu antigo empresário, e John Podesta. Para finalizar o clipe, ele recebe um bolo com a foto de Justin Bieber mais novo com o texto Yummy, que na tradução é delícia. Nessas festas chamadas de Freak Off é onde há o ponto de conexão entre a tríade do mal, Raekwon, Puff Daddy e Jay-Z. No hip hop refere-se à tumultuada e polêmica relação entre Puff Daddy, Jay-Z e Raekwon. Esses três artistas dominaram a cena musical dos anos 90 e 2000, mas apesar de suas colaborações de sucesso, como os álbuns de parceria entre Jay-Z e Raekwon, a relação entre eles sempre foi marcada por conflitos e rivalidades. Puff Daddy e Jay-Z, embora respeitados por suas trajetórias no rap e nos negócios, mantiveram um distanciamento de Raekwon, devido a inúmeras controvérsias e acusações envolvendo o cantor de R&B, o que causou tensões dentro desse triângulo. No entanto, a combinação desses três gigantes da música muitas vezes pareceu uma mistura explosiva. As tensões entre Jay-Z e Raekwon atingiram o ápice durante a turnê conjunta dos dois, que terminou de maneira dramática, com alegações de falta de profissionalismo e desentendimento dos bastidores. Puff Daddy, por sua vez, sempre teve um papel mais neutro, mas o peso das controvérsias envolvendo Raekwon acabou arranhando a relação entre todos. A tríade do mal representa tanto o auge quanto a decadência das colaborações entre alguns nomes do hip hop e R&B. A tríade do mal de Hollywood tem um poderoso chefão, Jay-Z. A teoria é que a tríade do mal seja fechada por Jay-Z, e sim, ele pode cair assim como Daddy caiu. Tudo começa com Aaliyah, considerada a princesa do R&B, estava em ascensão com 22 anos de idade. Havia indícios que Jay-Z queria namorar a Aaliyah de todo jeito. Tem gente que diz que Jay-Z estava envolvido no avião que caiu ali. Aaliyah, que teve uma morte dramática, que foi numa queda de avião, e há rumores que Jay-Z estaria envolvido nessa morte. Após 6 meses da morte de Aaliyah, Jay-Z fez um álbum com Raekwon, o primeiro da tríade do mal, onde havia uma história controversa sobre ele querer namorá-la com 15 anos. Já Raekwon, que trabalhou com Aaliyah no primeiro álbum da cantora, que chamava Idade Não É Nada, Apenas um Número. Parece que tá tudo se conectando. Aaliyah, que acabou namorando o associado da gravadora do Puff Daddy, chamado Jesse. Especula-se que por trás de toda essa ostentação, a tríade do mal, Puff Daddy, Raekwon e Jay-Z, orquestravam esquemas que iam muito além da música. Enquanto Puff e Raekwon caíram, todos os olhares estão voltados ao verdadeiro chefão. Essa tríade do mal, que eles iam junto para as mesmas festas, há indícios de que os três estão envolvidos em crimes, e até agora o que conseguiu ocultar eles foi o Jay-Z. E Puff Daddy demorou 20 anos para cair. O segundo, Raekwon caiu em 2019, Puff Daddy caiu em 2024 e agora o único que não caiu foi Jay-Z, e todos os olhares estão voltando para o chefão. Ou será que na verdade ele não tem nada a ver com isso? Alguns dizem que Jay-Z sempre nas sombras pode ser o verdadeiro rei do crime, o próximo a cair. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente qual a sua opinião sobre o assunto. A gente se vê